Olá, meus queridos! Terça-feira chegou e eu descabelado aqui. Hoje é dia de live no canal principal, 8h30 da noite, horário de Brasília. Missão de Jesus. Eita, nós vamos tacar o dedo na ferida lá. Já tem são 5 pautas, já tem engatilhada: Missão de Jesus, Lei da Atração, Mundos Paralelos, Carência Espiritual, Processo do Desencarne. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer nas ordens de toda terça-feira, né? Porque dependendo do dia que eu vou fazer a minha mudança, muda tudo, né? Aí depende muito dessa questão da mudança, como é que vai ser, como é que não vai, como é que não é, e seja o que Deus quiser, tá bom? Dito isso, falado isso, explicado isso, não deixem de ver a aula de hoje, pois sempre muitas instruções, muitos aprendizados. A minha esposa tá zoando com a minha cara, falando que eu tô fazendo bobilismo. Meu cabelo tá fazendo piruleta, ó, aqui, ó, piruleta, tá fazendo vortinhas, ó, cheio de vortinha. Eu falei pra ela, olha, agora que eu tô ficando mesmo com a cara mesmo do Moisés, olha só a situação que tá, pai. Noé, Moisés, sei lá qual que é o nome, só sei que tem uns aí que tem uns nomes parecidos. Penteia, agora tudo pra trás, antes era pro lado, e fica pra cima, e vai, e vamos que vamos. Ai, tô parecendo um Zé da Cabeleira. Ai, Jesus do céu. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Bom, eu fiquei de ver se eu consigo fazer um último atendimento antes de eu ir embora para Birigui. Eu tentei achar um lugar, aquele lugarzinho onde o Santana me passou, não tem lugar para as pessoas ficarem sentadas esperando para o atendimento. Então, se fosse para atendimento para 3, 4 pessoas, não tem problema, seria incrível e maravilhoso. Só que se vier 20, 30, aí já não tem nem onde sentar, não tem como fazer, não tem para onde ir, como é que ir, etc, etc. E eu vou ficar de zóio aí para ver qual é que é, certo? Porque sabe como é que é, né? Nem tudo é do jeito que parece ser. Mas em todo caso, a questão é o seguinte: dentro dessas conotações, dentro dessas situações, eu também tinha engatilhado da moça lá, que é a esposa do rapaz lá, que tinha até helicóptero lá, sei lá o que lá, e do cara que foi até preso lá, né? E ela ficou de ver lá o lugar e tal, e não me respondeu não. Então eu vou perguntar para aquele meu amigo de Jaguariúna, se por acaso, porventura, se nesse feriado do dia 20 da Consciência Negra, se eu não poderia fazer os atendimentos espirituais lá em Jaguariúna. Eu sei que é fora de mão para alguém de Campinas e tudo mais, mas vai ser a última oportunidade que eu posso dar. Apesar que é capaz de não aparecer as pessoas, por quê? Porque as pessoas chegam no feriado e falam assim, olha, eu vou passear em vez de ter cura espiritual. E depois fica chorando porque não teve o negócio da cura espiritual, que não teve o tratamento espiritual. E eu vou tentar fazer na parte da manhã, na parte de manhã. Então eu vou ver se eu começo tipo umas 8 horas, 9 horas da manhã, e vou atendendo até acabar. E eu acho que quem chegar depois das 11, por exemplo, fica sem atendimento, certo? Porque, e outra, espero que também ninguém chegue tipo 11 horas para... Ainda não está decidido, tá, gente? Que não chegue tudo às 11 horas para acumular tudo e eu fico sem almoço, né? Aí depois eu vou, almoço com a pessoa, né? Tem um certo gasto, claro que tem, né? Ou tem um gasto de pedágio que parece que não é 35 pila, moço. Pensa num pedaginho caro de ida e volta para uma cidade que é do lado de Campinas. É assim, absurdo. Mas o que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas, nós vamos fazer. As pessoas ajudam com doações, ajudam com as ajudas aí. Então a gente tem que reverter para as pessoas, certo?
Aí no caso eu vou sem os meus instrumentos cirúrgicos, porque já está dentro do pacote, já está dentro da malinha lá, das minhas caixas de mudança, e eu não vou tirar nada. E pelo que eu vi no final de semana, eu acho que também não preciso, que só com a mão já é suficiente para resolver o que precisa resolver. Pelo que eu vi, notei e aprendi. Muito bem. O lugar de atendimento já está vindo na minha cabeça, já está vindo insights, e por incrível que pareça está sendo a mesma coisa para minha esposa. Então as salinhas lá do fundo, que seriam quartos, que as pessoas falam, oh, deixa o fulano dormir ali. Ali eu vou ver se eu transformo ali numa sala gigante, se eu quebro uma parede com a outra, deixo um vão aberto, troco as janelas por portas que saem para o quintal, para terem acessos ao quintal, e do quintal eu faço toda uma questão de jardinagem para deixar diferenciado a coisa ali, para que possamos, quem chegar no lugar, ter uma sensação de que está entrando em um outro mundo, numa outra realidade, numa outra situação. São coisas que ainda estou analisando, verificando, vendo como é que dá para fazer ou não dá para fazer, mas eu vou ver se eu coloco todas as situações ali. Eu vou ver se eu coloco um lugar para fogo, eu vou ver se eu coloco uma questão tipo de até fogão a lenha, assim, para fazer parte do cenário, né? Para colocar um chá, alguma coisa, mas feito no fogão a lenha, para que mude a energia da situação. Plantas, eu vou ver se eu coloco coisas de madeira, de decks de madeira pro lado de fora, e pro lado de dentro eu vou ver se eu faço uma harmonização. Eu só sei que veio umas coisas bonitas na minha cabeça, rapaz. Falei, nossa, olha só que coisa bonita, né? Vamos ver se eu consigo fazer, né? Se eu conseguir, pois bem. Se eu não conseguir, pois bem também, né? Deixemos fluir e fluidificar como possa acontecer, ou há de acontecer, ou há de ser, né? Sem forçar nada, sem apertar nada, sem criar alardes de nada. Deixemos fluir como assim há de ser. Dito isso, também quero agradecer a pessoa que fez doação internacional. Gratidão. Dessa forma, meu filho do céu, hein? Que essas doações que o povo vai fazendo, eu acho que a minha missão para ir lá para o Oriente Médio vai se antecipar o mais rápido possível. Porque, olha, até eu assustei com a ajuda da pessoa. Porque bastante ajuda vem R$10, R$5, R$20, R$30. E aí, de repente, vem uma ajuda um pouquinho maior e você fala, vixe, nossa senhora, o que o espiritual está querendo aprontar para mim? Aí eu fico assim, eita, Lois, está chegando, está acelerando o trem aí. Mas é bom, graças a Deus, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai juntando o que precisa, e a hora que a gente menos vê, menos imaginar, a gente já está com montante suficiente para conseguir fazer a missão lá por Oriente Médio. Só que ali eu vou ver como é que vai ser. E você sabe o que é engraçado? Ontem eu comecei a estudar um pouquinho do árabe. E eu estava estudando o árabe, olha como é que o espiritual é engraçado, né? As energias, né? Eu falei, deixa eu começar a ver pelo menos o eu, tu, ele, nós, vós, eles, para facilitar, porque isso daí é uma das coisas que você souber pronunciar isso daí, você facilita o seu cérebro para já começar a acostumar com a língua árabe. E a língua árabe é muito próxima de todas as outras línguas árabes, apesar que é igual ao mandarim, tem um monte de coisas para a mesma coisa, né? É um monte de nome para a mesma coisa, um monte de coisa para a mesma coisa. Olha só, um monte de coisa para a mesma coisa. E nessa brincadeira, eu estava fazendo meus estudos e de repente chegou essa doação lá na Nômade. E eu falei assim, nossa, foi eu começar a estudar negócio do árabe e parece que a energia já pegou e começou a fluir para a coisa acontecer. Por isso que eu estou falando da viagem de Israel, porque essas coisas lá do Egito, Israel, do caminho dos hebreus, porque essas coisas são sinais, né? Então,
que fica ali guardadinho na espera para os tempos advindos, e quando a coisa chegar, chegou, acontecer, aconteceu, e vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. E já que nós estamos falando de dólar, o dólar ontem ficou praticamente no 0 a 0, mas num 0 a 0 num valor não muito bonito não. No fechamento da madrugada, 5,76. Só que no fechamento normal da bolsa subiu 0,56, foi para 5,77. O dólar está muito alto, mas muito alto mesmo. E para piorar, o governo ainda está falando um monte de abobrinha que nós vamos ver já já. A bolsa da Alemanha, que subiu um monte, cai um monte, sobe um monte, parece que agora está diminuindo aquelas coisas de mais de 1%. Hoje está caindo 0,78%, 19.299. Ou seja, dentro daquela bolha gigante, daquela gordura incrível e maravilhosa. E eu só observo. A Bolsa de Valores ficou no 0 a 0, 127.873. E o que está acontecendo? Pois bem, vamos lá? Jornal da Infomoney. Olha o absurdo que eu escutei aqui, que é o desastre do desastre. E tem gente que fala, ele é maravilhoso. Lula diz que vai, abre aspas, vencer, fecha aspas, o mercado financeiro. Abre aspas de novo. Falam bobagem todo dia, fecha aspas. Fala do presidente da República. Falam bobagem todo dia. A declaração do presidente foi feita em entrevista à Rede TV, vinculada na noite do domingo do dia 10. O presidente criticou a pressão do mercado financeiro por um ajuste fiscal e defendeu uma abordagem voltada para o crescimento econômico com distribuição de renda. Vejam bem, ele não está errado, mas ele também não está certo. Porque o que acontece é assim, se você tem dinheiro sobrando, se você tem dinheiro e você tem pessoas que estão recebendo muito pouco, você faz a distribuição de renda, você dilui aquele dinheiro, espalha aquele dinheiro faz o movimento que ele precisa. A pessoa vai comprar comida, vai comprar as coisas e vai fazendo o movimento que precisa fazer. Nesse sentido, é perfeito, lindo e maravilhoso. Você faz a distribuição. Só que tem um detalhe. Você não pode fazer distribuição de renda para pessoas que não merecem. Para pessoas que não trabalham, não trabalhou, ou pessoas que teriam condição de trabalhar. Então eu não posso fazer uma distribuição de renda para uma pessoa que tem condição de estar trabalhando. Porque aí ela vai deixar de trabalhar, ela não vai querer trabalhar e vai querer ficar vivendo da esmola do governo. E vai ficar naquela situação de miserabilidade ad eterno. Então, o que eu aconselho a fazer? Já que o presidente quer distribuir renda, aumenta o salário mínimo das pessoas, aumenta a aposentadoria de todos, do pensionista, das pensionistas, do salário das aposentadorias. Não é? Aí ele vai distribuir a renda bastante, porque a pessoa que já trabalhou, no mínimo ela tem um pouquinho mais de consciência. Ela não vai gastar com jet ski, comprando um carro luxuoso. Não, filho. Uma pessoa já aposentada, ela já tem mais consciência. Ela vai falar assim, bom, eu não vou gastar com essas coisas, né? Vou gastar com isso, com aquilo. Eu não vou gastar com aquele outro, né? Vou gastar com isso, com aquilo e com aquele outro. Então as prioridades vão se readequando e vão se ajeitando. Eu vejo o mercado, abre aspas, fala do presidente, eu vejo o mercado financeiro, no caso, falar bobagem todo dia. Não acredite nisso, eu já venci eles e vou vencer outra vez, afirmou o presidente. O problema é o seguinte, o Lula já venceu eles? Não, o Lula não venceu eles. O Lula, ele fez o quê? Ele fez com que o país crescesse, e o crescimento do país fez com que a arrecadação crescesse, e a arrecadação crescendo fez com que as contas ficassem boas. Então é tipo assim, vamos pegar o dinheiro, jogar no mercado, o mercado esquenta, o mercado esquentando, o povo consome, o povo consumindo, pega mais imposto, entra para as contas do governo, e o governo cresce mais ainda o bolo, e a gente consegue fazer esse ciclo do crescimento. Isso é uma das saídas.
Muito bem. A outra saída é o que ele fez, que ele falou que venceu, mas não venceu. Vamos sair emprestar dinheiro, crédito para todo mundo. E foi a época onde todo mundo saiu comprando carro. Que ele falou assim, vamos comprar carro, gente. E aí o financiamento dos carros, financiamento das empresas eram mais baixos. Fez o BNDES emprestar para tudo quanto que era gente. E aí os juros eram mais calmos, tudo bonitinho, todo mundo saiu comprando carro. O que aconteceu? A economia explodiu, porque o consumo aumentou estrondosamente, só que tem um detalhe. Depois disso veio o resultado. Porque enquanto está namorando, tudo bem. Depois aparece um nenê na barriga. E quem que vai ser o pai desse nenê? Esse nenê chama inflação. E depois começou a ter um aperto. E aí ele jogou uma dinamite em cima da Dilma. E a dinamite explodiu no colo da Dilma e a Dilma saiu como culpada de tudo. Então essa brincadeira do Lula, ela funciona? Funciona. Ela dá resultados maravilhosos, curtos, momentâneos, mas depois deixa um resultado, uma dívida monstruosa para a sociedade pagar. Mas, professor, não tem lógica, porque, olha, você não viu que você acabou de mesmo de explicar aí como é que funciona, que o país cresce se ele coloca o dinheiro. Sim, meu querido, cresce, cresce. Só que tem um detalhe. Cresce apertando situações, gerando inflação. Porque se o consumo começa a subir, e aí, quem que vai suprir isso daí? Então todo crescimento, ele tem que ser devagar. Ele não pode ser crescimento rápido, porque não existe produção. Você não consegue plantar tomate, batata, arroz de um dia para o outro. Não é um botão que se aperta numa indústria que começa a fabricar mais. Isso aí leva tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Uma árvore então de manga leva 3 anos, um abacate 5 anos, 3 anos, 5 anos. Então leva anos, coisas de consumo. Por isso que tem que ir devagarinho. Não pode dar pico para cima rápido. Isso aí é uma coisa muito básica da economia, que parece que ele não entende. Outra situação é o seguinte: quando ele sai gastando dinheiro, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Da onde vai sair esse dinheiro? De que lugar que vai sair esse dinheiro? Eu acho, quem acha não sabe, que quando o Galípolo entrar no Banco Central, que vai ser agora, virando o ano, já falta pouquinho tempo, 1 mês e meio, o Galípolo vai pegar e vai queimar as reservas do governo, vai zerar essas questões, vai zerar a dívida do governo, que eu já falei que eu deveria fazer, que eu faria isso, que é um pensamento meio da esquerda, esse pensamento meu, na cabeça dos outros. Se eu tenho uma reserva em dólar, e é reserva, então, e eu tenho uma dívida, então eu vou pegar, quitar a dívida. Por que eu vou? Tipo assim, eu tenho uma dívida do cartão de crédito e um dinheiro depositado na poupança. Eu vou deixar a dívida do cartão de crédito, porque o importante é ter o dinheiro na poupança? Qual que é a lógica disso? O importante é zerar a dívida. Certo? Então eu, Ricardo, pagaria todas as dívidas públicas, pegaria o título público lá, zera aquele título público, e com o dinheiro que o governo vai sobrar, eu vou aos poucos fazendo a reserva de novo do governo, e já sem dívidas, para o governo já ter. Aí eu concordo com o Lula, faria o dólar cair, despencar, ele ia dar um pico, mas depois já ia cair, porque o governo não ia ter dívida. Então o risco, o país ia ficar baixinho, as notas do país iam aumentar como nunca, ia ser lindo, maravilhoso. Porque, se o meu problema só tem que ter reserva por causa das dívidas, é só pagar as dívidas, pronto. Não tem mais dívida. E parar com esse negócio de emissão de título público. Esse negócio aí que é o satanás. Esse negócio do título público que é o cão do capeta. Agora, será que é isso que vai fazer? Não sei. Como é que ele quer fazer? Ele quer manter os custos, ele quer manter os gastos, mas desculpa, tem que fazer uma reforma administrativa. O que não dá é para um juiz ou um deputado ganhar 45 mil de aposentadoria, 50 mil de aposentadoria, e o teto do INSS é 7 mil, 5 mil, 7 mil. Todo mundo deveria ganhar o teto do INSS, seja funcionário público ou não.
A realidade tem que ser igual para todos. Tem gente que me odeia por causa disso. Mas sinto muito em vos dizer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque não tem para onde fugir. Não tem? Não. Até nesses movimentos? Não. E nessa brincadeira pode-se inclusive liberar os dólares nas contas correntes do país, liberar as pessoas terem euro, dólar, outras moedas nas contas, e zerar e diminuir essa questão da pressão do Banco Central ter que controlar essas reservas. Fazer igual a Argentina faz, que o próprio povo é a reserva de dólar do país. Então, eu acho, quem acha não sabe, que se o Lula for nessa versão que eu venho cantando a bola faz tempo, dá certo. E aí ele consegue um sucesso extraordinário. O Lula não é burro, não é besta, não é bobo. Ele sabe o que está fazendo, mas ao mesmo tempo não sabe. Ele vai, mas o problema é o tempo. O problema é algumas ideinhas que não fecham o ponto. Então se eu fosse ele, em vez de cortar o dinheiro dos ministérios igual o povo está pedindo, igual o mercado está pedindo, e ele também não quer fazer, eu iria e incentivaria o Congresso a fazer uma reforma administrativa. Tem que fazer uma reforma administrativa. Não tem para onde fugir. Tem que fazer. Vai ter que fazer. E aí, Jornal da Infomone. O dólar aumentou R$1 no ano. E tá tudo caro. O que acontece se a moeda for a R$6? A desvalorização do real frente ao dólar impacta no bolso do brasileiro por meio da inflação. Pois é o que eu falo. E depois não tem como voltar. Porque uma vez subido, não cai. É igual a Argentina. Subiu. Parou a moeda. Começou a valorizar a moeda. De novo. Só que os preços não baixam. Leva 6 meses, 8 meses, 9 meses. Os empresários ficam enchendo a pança e falam assim, agora eu tô rico pra chuchu. E ficam milionários. Tudo rico os empresários lá. Porque tá ganhando muito dinheiro. Porque a margem tá alta. Até quando começa a entrar produtos de fora e aqueles produtos de fora começam a regular os preços, ele vai ter que regular. Só que para subir é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Para baixar 9 meses, 1 ano e meio. Esse é o problema. Esse é o problema. Será que abaixa? Não sei. Pois é. E a desvalorização é o que eu venho falando para as pessoas, a pessoa não acredita. Fica desvalorizando a moeda, quem paga é o pobre. E o pobre está pagando. De novo. Por incrível que pareça. Jornal do Estadão. Corte de gastos. O Lula inclui mais um ministério na discussão. E defesa deve entrar no pacote. Ah, vocês querem que corta? Ótimo, vamos cortar de todos, inclusive da defesa. Mas as Forças Armadas já está quebrada, o problema é seu. É para cortar, vamos cortar de todo lugar. E nessa brincadeira, os militares vão se agonizando. E aí, os camarões vão deixar de existir? Vão deixar as lagostas de existir? Os vinhos? Por que não corta também do Ministério da Justiça? Não é? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu só observo. E o tal do G20 lá, tocando porrete, e vamos que vamos. E aí, aqui no Brasil, apareceu uma ideia de lei de uma deputada do PSOL. E venhamos e convenhamos, a ideia é interessante e boa. E quem for contra, inclusive a direita que for contra, vai ficar com mal-estar. Porque está indo contra o povo. Quem que não quer uma resolução igual essa? Qual que é a resolução? Jornal da Infomone. Fim da escala 6x1. PEC pode atingir número de assinaturas nessa semana, diz deputada. Apesar da possibilidade de o texto começar a tramitar no Congresso, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo,
A autora da proposta diz ter consciência de que as chances de aprovação da PEC, nesse momento, são baixas. Os sindicatos que são da esquerda também estão relutantes e estão falando que não querem. E aí, no meio dessa pegada, veio um ministro elogiando algumas coisas. Exemplo, Jornal da CNN Brasil. Ministério do Trabalho diz que redução da jornada de 44 horas semanais é plenamente possível e saudável. O Ministério do Trabalho. Ai. Vamos lá. Com a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais. Vamos lá. Presta atenção. Eu sou a favor da liberdade para as pessoas trabalharem a hora que quiser. Exemplo. Para mim, se você quer trabalhar às 8 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da tarde, para mim o problema é teu. Não tinha que ter adicional depois das 8. Tinha que acabar com esses negócios de adicional noturno, tudo isso daí. Trabalha quem quer, o horário que quer e como quer. Se você não quer, você pede as contas e vai para outra, procura outra e assim vai. Para mim, tinha que ser assim. Segunda questão. Horas de trabalho semanais. 44 horas semanais eu acho um exagero. Deveria ser 40 horas semanais, estava de bom tamanho. E se bobear até menos. Mas credo, professor, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente você tinha tudo trabalho braçal. Hoje são máquinas fazendo. Antigamente você tinha que fazer tudo na mão, fazer risquinho na mão. Hoje o computador faz. Você só pega e põe meia dúzia de coisa lá. E lança uma vez e está tudo lá pronto. Venhamos e convenhamos. Venhamos e convenhamos. Não precisa trabalhar mais o tanto de horas ou tanto de coisa que estão trabalhando. Não tem necessidade para tudo isso. Não tem. Não tem. Já tem muita tecnologia, já tem muita máquina fazendo muita coisa. E seria uma forma já de se adequar para estimular as máquinas mais e mais e para fazer com que o povo trabalhe menos e menos e fique naquela situação onde tenha mais tempo para fazer outras coisas. Empresários odeiam isso. Por quê? Empresários que têm lojinha aberta seguindo o horário de compra e venda. Shopping center. Só que, meus queridos, eu sou de um tempo onde restaurante não se abria de segunda-feira. Não se abria de terça. Não, professor. Shopping centers não abria de domingo. De repente começou a abrir domingo, começou a abrir não sei o quê. E os patrão, para querer fazer funcionar todos os dias, aí tem que contratar um funcionário daqui, não sei o que lá, e faz o cara folgar uma vez na semana. Você vai num caixa de supermercado, aqueles funcionários tudo rebentado, tudo desgastado, porque só tem uma folga na semana. Com uma folga na semana, você não consegue. Ou você limpa a casa ou você cuida da família. Ou você vai fazer uma visita, ou você vai passear, porque você não tem como. Então, 2 dias de folga na semana é crucial. Quem não está nem com que aí, com esses 2 dias de folga, acha que tem que trabalhar todos os dias, é porque não trabalha no sábado, de segunda a sábado, ou de sábado a domingo. Porque aquele que trabalha, ele sabe como é que é difícil, ele sabe como é que é complicado e tudo mais. Então, gente, sem hipocrisia. Para falar que não aceita isso, você tem que trabalhar de sábado, domingo e 40 horas semanais e folgar só um dia na semana. Eu sou o dono da minha loja e eu faço isso. O problema é teu. Você tem o poder de abrir e fechar a hora que você quer. O funcionário não. Você tem o poder. O funcionário não. Você que quis esses horários, essa coisa. O funcionário não. Então eu diria que é uma readequação que o mercado tem que fazer. E outra, abre o horário que quiser. O comércio, por exemplo, se eu fosse instituir um negócio de comércio, no centro da cidade, eu pegaria e falaria assim, ó, tá proibido abrir na parte da manhã. Órgãos públicos, só de manhã. Colocaria o órgão público para atender das 6 da manhã até 1 da tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá ótimo, é isso aí, 7 horas. Das 7 da manhã até 1 hora da tarde, ou 6 da manhã até 1 hora da tarde, bem cedo. Funcionário público trabalha só de manhã.
O fluxo de gente trabalhando na parte da manhã, você quer resolver seus problemas na parte da manhã com prefeitura, burocracia. À tarde, da 1 hora da tarde até as 10 da noite, o comércio central, comércio para tudo quanto é lugar. Ai, sabe onde que eu vi isso? Lá na África do Sul, e funciona bem, super bem. Funciona que é uma benção. E a indústria abre a hora que quiser. Quer 24 horas, trabalha 24 horas, quer do jeito que quiser. A indústria está liberada para onde quiser, costura o que quiser, como que quiser. Mas, professor, funciona, gente. Escuta o que eu estou falando. Diminui o trânsito, acaba a encheção de saco, o povo compra muito mais, o povo sai para fazer as coisas, está com o comércio aberto, já aproveita para jantar, já aproveita para comer um doce, um sorvete, um não sei o quê. Funciona. Eu estou falando para vocês porque funciona mesmo. Agora, é uma questão da pessoa pegar e ver qual é que é, como é que é. É uma ideia interessante, só que eu acho que não deveria apertar e falar assim, é proibido 6 por 1, é proibido não sei o quê. Deveria pegar e falar assim, todo funcionário tem que ter 2 dias seguidos de folga por semana. Não interessa o dia, se é sábado, se é domingo, que dia que é, não interessa. 2 dias seguidos por semana, tem que ter. Seguido. E 40 horas semanal. Mais do que isso, também não. Pronto. 40 horas semanais. Não interessa se vai ter hora extra depois das 8, não sei o quê. Se tem adicional noturno, esquece isso. Tem que acabar com isso daí também. Tem que acabar com isso. Aí a gente já vê uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais plausível. Certo? Eu só observo. Então é uma ideia interessante, mas não vai passar de jeito nenhum. Como a própria pessoa viu lá, não vai passar, mas não vai passar de jeito nenhum. E aí saiu uma matéria aqui na Forbes Brasil que fala assim: equilíbrio entre vida e trabalho é a maior mentira do século. Equilíbrio entre vida e trabalho é mentira? O equilíbrio entre trabalho e vida não é o mesmo que a harmonia. Há tempos, o Jeff Bezos defende este conceito provocador conhecido como Work-Life Harmony. Pense bem, equilibrar-se em uma corda bamba entre a vida pessoal e profissional é como andar sobre o fio da tensão. Tudo o que é necessário para desestabilizar essa equação perfeita, entre aspas, é uma pequena distração. Um estresse inesperado e pronto, o caos está à vista. Isso soa como harmonia? Não. O equilíbrio exige uma divisão que, a maioria das vezes, não se sustenta. Limites rígidos, horários marcados e barreiras podem parecer a solução para aliviar o estresse. Mas, para profissionais que desejam ir além, a prática geralmente se transforma em uma pressão constante e contraproducente. A harmonia, por outro lado, traz uma visão fluida e integrada, onde o profissional e o pessoal coexistem sem o medo de desmoronar a qualquer momento. Ou seja, não adianta eu pegar e falar que equilíbrio entre vida e trabalho, sendo que eu coloco regra, o horário para você entrar é tal, para você sair é tal. Porque a pessoa já entra no estresse falando, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, eu tenho, e esse tenho, moço, afunda tudo. Então nós temos algumas situações aí que nós precisamos nos atender, certo? Então eu diria para as pessoas que nem tudo são flores como todos acham e imaginam dentro dos conceitos da perfeição filosófica, da utopia. Esquece utopia, certo? Jornal do Estadão. E falando em loucura e filosofia, Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e Dilma e diz que sonha com ele em eventual segundo mandato. Ah, tá de brincadeira o Lula, o Bolsonaro, né? Você sabe quem que é o cara? É o tal do Aldo Rebelo. O cara foi do PCdoB, rapaz. Tem gente boa em outros partidos por aí. É difícil achar dentro do PT, do PCdoB e do PSOL. Acho que dificilmente tem alguém lá.
Acho que quem tinha já saiu fora. Tem um deputado, que não vou falar o nome, que foi do PCdoB, foi relator do Código Florestal em 2012, saiu do PCdoB. Não vamos atirar nele por conta disso. É um cara fantástico em todos os aspectos. Ele viajou agora para a Amazônia e deu um recado para o Brasil. Eu acho ótimo isso, esse pensamento onde você pega as qualidades que tem da esquerda e da direita. Eu acho ótimo isso. Mas não é uma ironia para quem se diz radical, para quem se diz não aceitar a esquerda de forma nenhuma? É meio estranho, não é? Será que isso daí seria retórica para aprovar ou liberar coisas que estavam travando ele, que fez ele não ganhar as eleições? Será que ele tem que ser mais centrão para conseguir ganhar e o pessoal aliviar a dele e deixar ele ser candidato? Porque senão o STF não vai deixar ele entrar nunca. Mas vamos lá, mudando um pouquinho de assunto. Folha de São Paulo. Lei do combustível do futuro coloca o Brasil na vanguarda mundial, diz economista. Olha, lei do combustível do futuro depende do que é combustível do futuro. Alguns estão falando que o combustível do futuro é o tal do flex lá, né? E aonde estão colocando mais álcool dentro da gasolina. Desculpa. Gasolina é gasolina, álcool é álcool. Se eu quiser misturar, eu ponho dentro do meu tanque de combustível. Simples assim. E não é o que acontece. Biocombustível. Nós temos biocombustível. Os caminhões tudo arrebentando porque não foi projetado para aquilo. Tudo adaptação, tudo como se fosse jeitinho brasileiro. Vamos fazer uma adaptaçãozinha, jeitinho brasileiro. E de jeitinho brasileiro, não dá certo. Não funciona. Porque nesse jeitinho brasileiro, que a coisa tá fedendo aí. Então desculpa lá, mas olha... Ai, meu Deus do céu. O Brasil pode ser realmente a vanguarda mundial se produzir hidrogênio. Células de hidrogênio. Aí eu concordo com você. Fora disso, não. Jornal Isto é Dinheiro. A França eleva nível de risco com aumento de casos de gripe aviária na Europa. Se já não bastasse todos os problemas que estão acontecendo no mundo com as guerras e tudo mais, a gripe aviária na Europa está arrebentando a boca do balão e isso vai fazer com que os preços da carne suba. E o governo passou a patogenicidade de moderada para alto desde o sábado, dia 9, segundo o decreto publicado nesta sexta-feira, dia 8, agora, essa semana. E o ministro da Agricultura da França atribuiu a mudança à evolução de casos na pecuária e em animais selvagens na Europa. Ou seja, está se espalhando pelos animais até soltos da natureza, a tal da gripe aviária. E aí, meu filho, da gripe aviária para sair da aviária, para entrar para os seres humanos, mais um risco monstruoso que nós temos. Certo? Muito bem. Jornal Reuters. Donald Trump forma equipe para segundo mandato e aceita apenas partidários do MAGA. MAGA? O que é esses partidários do MAGA? MAGA são pessoas, políticos, que aceitam e defendem o Bolsonaro, defendem o Donald Trump de olho fechado. É aquelas pessoas que gritam direita, e não quer nem saber o que é, como é que deixa de ser. Então o Trump só vai aceitar esse tipo de gente no governo dele. Não vai aceitar aquelas pessoas que pensam dos dois lados. Eu, por exemplo, não entraria nunca. Eu que vejo o lado bom de um lado e do outro, não entra nunca. Só aqueles que pegam e são patriotas no máximo. Então o patriotismo no governo do Trump vai ser monstro, gigantesco. Quer dar um exemplo? Trump escolhe deputada Elise Stefanik para ser embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Stefanik, deputada federal pelo estado de Nova York e presidente da Conferência Republicana da Câmara dos Deputados, tem sido uma forte aliada de Trump. E é uma pessoa que vai pegar e falar assim, Estados Unidos acima de tudo. É first, em primeiro lugar. É a bandeira.
E se não gritar essa bandeira? Se não gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. E se gritar, não é o first, não fica um, meu irmão. Estados Unidos em primeiro lugar. O radicalismo vai pegar fogo nesse governo do Trump e vai dar ruim. Vai dar ruim. Se o Trump for nessa pegada, ele vai ter resultados ótimos, lindos e maravilhosos no primeiro ano. Depois, ó, problema, convulsão interna à vista. Pode ter certeza que o povo vai se convulsionar lá dentro. Jornal AFP. Uma vitória russa na Ucrânia seria um fracasso para Donald Trump, adverte Borrell. Ai, rapaz, o chefe da diplomacia europeia, o Borrell, disse nessa segunda-feira, em meio a preocupações sobre Donald Trump, se continuará a apoiar o Kiev. E o pessoal está falando assim, olha, se o Donald Trump pegar e falar assim, olha, pode ficar com tudo aqueles terrenos lá para a Rússia, vai ficar ruim para o próprio Trump, mostrando que a Rússia é amiguinha dos Estados Unidos e que a Rússia está tomando territórios e os Estados Unidos está deixando como se fosse a coisa mais natural a se acontecer. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Afinal de contas, o Donald Trump não está muito amigo da Europa por causa do representante da Alemanha, que é um cara da esquerda, do presidente da França, que é um cara da esquerda, que só fica falando essas abobrinhas e mandando fazer coisa errada. É óbvio que os Estados Unidos não vai ajudar a Europa desse jeito, né? Se a Europa ficar pendendo para a esquerda, não vai ajudar nunca. Mas se ela começar a pender para a direita, aí ele fala, somos patriotas. Olha, eu acho que vai dar ruim isso. Tem gente que fala, nossa, vai ser lindo, maravilhoso. Eu acho que vai feder. Porque, meu querido, a carniça só vira carniça depois de alguns dias no relento. Deixa no relento e vamos ver qual é que é. Correio do Brasil. Ucrânia emite alerta para quase todo o território após ataques russos. As autoridades ucranianas informaram que ao menos 6 pessoas morreram em bombardeios russos na cidade de Mykolaiv e Zaporizhia, no sul do país. Final de semana foi marcado por duelo de drones. Manda drone para lá e manda drone para cá. Foi drone para cá, drone para lá e drone. A festa é dos drones. A guerra do futuro é com drones. Só que tem um detalhe. Drone é igual jogar videogame. Não sente na pele, né? Quem sente na pele é o povo. Que morre, que é bombardeado, que perde sua casa, que perde todas as coisas. Ai. Onde vamos parar? Não está bonita a coisa, hein? Jornal RFI. E não falam nos jornais não, mas presta atenção. Míssil lançado por rebeldes do Houthis do Iêmen provoca incêndio no sudoeste de Jerusalém. O Iêmen mandou um míssil. Caiu no território de Israel. Ou seja, Israel vai atacar de volta. Correio do Brasil. Ministro pede soberania israelense na Cisjordânia em 2025. A Cisjordânia está entre os territórios capturados por Israel na Guerra de 1967, no Oriente Médio, e onde palestinos com apoio internacional buscam condições de Estado. Aí tem uma parte do lado da direita e uma parte do lado de Gaza, do lado da esquerda. E aí? O Estado da Palestina vai ficar com os dois lados e Israel bem no meio? Ou fica de um lado ou fica do outro? Que lado vocês querem? Vocês querem o lado da Cisjordânia ou vocês querem o lado da Gaza? E aí? Posso falar uma coisa para vocês? Tem a Jordânia, depois tem a Cisjordânia, depois tem Israel. A Jordânia tá neutra, antigamente era inimigo de Israel, agora tá tudo quietinho, tudo bonitinho. Mas isso aí vai dar ruim. Israel vai pegar tudo para a terra para eles e depois eu não sei como é que vai ser.
E eu não sei mesmo como é que vai ser. Ah, moço. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Jornal da CNN. Mensagem semelhante à de um alienígena é decifrada por cientistas. O que os cientistas estão fazendo? Isso aqui é para encerrar com chave de ouro. Os cientistas estão enviando mensagens e outros cientistas estão recebendo essas mensagens e tentando decifrar. E agora conseguiram decifrar uma mensagem jogada no ar. Então imagine sair alguns sons. O que significa isso? Aí pegou um monte de cientista e conseguiram decifrar o que seria isso. Conseguiu saber o que seria a linguagem, o que seria. Nessa conversa, será que a inteligência artificial, que é base para usar isso daí, será que a inteligência artificial vai conseguir decifrar os agroglifos, por exemplo? Esse é o meu desafio e o meu sonho. Quem sabe consigamos decifrar os agroglifos. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.